Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Olha só, nessa aula eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante e muito simples, vocês vão entender tranquilamente, que é a relação entre o vetor campo elétrico e a força elétrica. Vamos ver isso daí? Vamos ver melhor isso daí? Então acompanha aqui comigo. Pessoal, nós temos aqui, do lado esquerdo, nós temos a carga Q. Repare que aqui ó, a carga Q ela pode ser positiva ou pode ser negativa. E aqui, do lado direito, eu tenho a carga Q minúscula, Qzinho, que não necessariamente é a carga de prova. Olha só, para ficar claro. Na aula anterior, a gente definiu dois tipos de campo elétrico, né? No caso, dois tipos de vetor campo elétrico. O vetor de afastamento e o vetor de aproximação. A gente viu que quando a carga elétrica que cria o campo é positiva, a gente tem um vetor campo elétrico de afastamento. Quando a carga que cria o campo é negativa, a gente tem um vetor campo elétrico de aproximação, beleza? Por quê? Porque para fazer essa definição nós utilizamos uma carga de prova sempre positiva. Agora aqui a gente vai considerar uma situação, a partir dessa definição aí, quando a gente tem duas cargas interagindo, sejam elas duas positivas, duas negativas, ou uma positiva e outra negativa. Então a gente viu que tem o vetor campo elétrico e vai ter uma ação de uma força de outra carga que esteja ali dentro dessa região que nós chamamos de campo elétrico, beleza? Então vai haver ali uma relação entre o vetor campo elétrico e a força que atua sobre a carga. É isso que a gente vai ver aqui agora. Então aqui, ó, carga elétrica positiva. Como é? Eu quero saber a direção e o sentido, tá? Como que é o vetor campo elétrico produzido por essa carga bem aqui no ponto onde a gente tem a carga Q? Bom, aí nisso a gente tem que pensar em termos da carga de prova, tá? Então, o campo criado por essa carga aqui é um campo de afastamento, ó, de afastamento. A direção daqui, ó, é a mesma direção que liga as duas cargas, só que é um campo de afastamento. Beleza? Olha só, pessoal, para a gente determinar se o campo é de afastamento ou de aproximação, a gente tem que pensar em termos da carga de prova, tá? Então, aqui, ó, eu quero saber qual é as características do vetor campo elétrico criado por essa carga neste ponto. Bom, se a carga é positiva, o campo é de afastamento, tá? Então a gente já definiu aqui, ó, o campo é de afastamento. Agora, a gente sabe que quando tem duas cargas próximas uma da outra, vai haver uma interação entre elas, que é uma força. E agora eu pergunto, quais são as características do vetor força entre essas duas cargas aqui? Então, para responder essa pergunta, aqui ó, as duas cargas têm sinal positivo. Quando as duas cargas têm o mesmo sinal, a gente viu que essa força é de repulsão. Então, vai ficar assim. Aqui está o vetor força. Entenderam, pessoal? Então, olha só. Aqui, ó, nessa posição aqui, onde a gente encontra uma carga Q, nós temos um campo elétrico de afastamento e uma força elétrica de repulsão, tá? Então, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. A gente vai fazer essa mesma análise para cada um dos outros casos, beleza? Então, olha só. Bom, e agora, essa carga aqui, ó, ela é positiva. Bom, carga elétrica positiva, eu sei que o campo elétrico é de afastamento. Muito bem, então aqui, ó, o campo elétrico... Opa, vou mudar de cor aqui, ó. O campo elétrico aqui, eu sei que é de afastamento, igual ao anterior, porque a carga elétrica é positiva, tá? Agora eu quero saber em relação ao vetor força. Vamos representar o vetor força. Como a gente sabe que aqui, ó, essa carga é positiva e essa daqui é negativa, cargas de sinais diferentes, a força é de atração. Então agora a gente tem o vetor campo elétrico de afastamento e a força entre as duas cargas de atração entre elas. Então nesse caso a gente vai ter esses dois vetores aqui formando um ângulo de 180 graus entre eles, né? Eles são antiparalelos. Vamos para o próximo caso. Bom, agora aqui a gente vê que tem uma carga negativa e aqui é uma carga positiva. Então a primeira pergunta: quais são as características do vetor campo elétrico criado por essa carga aqui, bem na posição onde a gente tem uma carga Q? Bom, como essa carga aqui é negativa, o vetor campo elétrico é um vetor de aproximação.
Então aqui, ó, na posição da carga aqui, a gente vai ter um vetor que aponta para lá, ó, aponta para a carga, puxando, né, com uma tendência de aproximação. E a próxima pergunta, qual é as características do vetor força sobre essa carga aqui? Bom, a gente viu, olha, carga tem sinal negativo e sinal positivo. Quando as cargas têm sinais opostos, a força é de atração. Então, coloquei aqui para vocês, olha, o vetor campo elétrico de aproximação, porque essa carga aqui é negativa, e o vetor força de aproximação, porque essas cargas têm sinais opostos, beleza? E agora vamos para o último caso aqui, vamos ver como é que fica. Bom, agora a gente tem uma carga negativa de novo. Bom, uma carga negativa, qual é o vetor? Quais são as características do vetor campo elétrico para uma carga elétrica negativa? A gente vai ter um campo de aproximação. Aqui, ó, a carga elétrica negativa, o vetor campo elétrico nessa posição aqui aponta para a carga negativa, que é um campo de aproximação. Agora, pessoal, essa carga aqui, ó, é negativa também, tá? Então a gente tem aqui, ó, negativo, negativo. Então, agora eu quero saber qual é a característica do vetor força entre essas duas cargas aqui. Então lembra, carga negativa, sinais iguais, o vetor força é um vetor de afastamento. E agora a gente vai encontrar nessa situação aqui, beleza? Olha, o vetor campo elétrico de aproximação, porque a carga é negativa, o vetor força de afastamento, porque essas duas cargas aqui têm sinais opostos. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, mesmo sinal, campo de afasta positivo, positivo, o vetor campo elétrico e o vetor força, mesma direção e mesmo sentido. Carga positiva, outra carga negativa. O vetor campo elétrico e o vetor força têm sentidos opostos. E aqui a mesma coisa, olha, mesma direção e mesmo sentido, sinais opostos aqui, ó. E mesma direção em sentidos opostos quando essas cargas têm o mesmo sinal. Beleza? Então tomem cuidado com isso daí, tá? Tome cuidado aqui, ó, em relação com essa carga aqui, que ela pode ser positiva ou negativa. É o seguinte, quando você vai definir o vetor campo elétrico, você vai pensar em termos da carga de prova, tá? Agora, quando você vai determinar o vetor força elétrica, quando você for determinar o vetor força elétrica, aí você vai considerar o sinal dessa outra carga aqui que estiver interagindo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Aqui um resuminho rápido aqui para ajudar ainda vocês guardarem também. Olha só. Quando essa carga aqui for positiva, olha só, quando ela for positiva, o vetor campo elétrico e o vetor força têm a mesma direção e mesmo sentido, tá? Aqui, ó, ela é positiva, mesma direção e mesmo sentido. Aqui também é positiva, mesma direção e mesmo sentido. Agora, quando essa outra carga aqui, ela for negativa, então o vetor força e o vetor campo elétrico vão ter sentidos opostos, tá bom? Aqui, ó, negativo, sentidos opostos. Negativo, sentidos opostos. Beleza, pessoal? É só guardar dessa maneira. Abração aí para vocês e bora! Vamos colocar isso em prática. Bons estudos!